Bom dia a todos, é um prazer imenso estar participando deste evento. Cumprimento a todos os organizadores do evento, todos os participantes, colegas médicos, acadêmicos de medicina, outros profissionais de saúde. Meu nome é Fernanda Vieira, sou médica, graduada pelo Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos, IMEPAC, localizado em Araguari, Minas Gerais. Estarei falando para vocês um pouquinho sobre a residência médica no Brasil, tentando esclarecer um pouco de como funciona, as dúvidas principais, como participar e como se preparar para esse momento tão importante da carreira médica. Então, primeiramente, gostaria de falar com vocês sobre como funciona. Então, a residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação que é destinada a médicos. É uma forma de especialização. Funciona em diversas instituições de saúde, no Brasil todo, e sob a supervisão e orientação de profissionais, médicos de elevada qualificação ética e profissional. Neste momento da residência, o médico vai ter a oportunidade de estar vivenciando a área na prática e aprofundar os seus conhecimentos teóricos. Então, é muito importante ressaltar que durante toda a residência, o profissional estará acompanhado, supervisionado, recebendo orientações, correções e sendo guiado para a melhor formação possível. Então, o médico vai poder atuar em ambulatórios, cirurgias, enfermarias, ter momentos de discussão de temas, momentos de palestras, vários ambientes diferentes que vão estar ali compondo esse processo de formação. No Brasil, né, o programa de residência médica ele abrange todo o país e é gerenciado pelo Ministério da Educação, o MEC, e tem um regimento, né, e é determinado pela Comissão Nacional de Residência Médica, a CNRM. Então, são esses os órgãos principais que estão ali coordenando, decidindo as regras, decidindo toda a legislação que coordena e leva ao funcionamento dos programas de residência médica. Então, para que serve, né? Para que serve o programa de residência médica? O principal, né, o programa de residência médica, a principal função é formar aquele médico generalista em um especialista. Né? Então, ele cumpre integralmente dentro de uma determinada especialidade, conferindo ao médico residente o título de especialista. A expressão residência médica, então, ela só pode ser empregada para programas que são credenciados por esses órgãos. Então, aqueles programas que não são credenciados, mesmo que o profissional participe durante um período fazendo uma especialização, ele não tem o título de residência médica, não pode ser usado essa expressão. E outra maneira do médico se tornar um médico especialista é a prova de título. Nesse caso, então, o médico precisa comprovar que ele atua naquela especialidade durante um certo período. Cada especialidade, né, cada prova de título vai ter um pré-requisito de um tempo específico que ele precisa comprovar essa atuação. E, além disso, ele vai realizar uma prova e aí, dependendo da aprovação dessa prova, ele vai receber o certificado de conclusão de residência médica naquela especialidade, e se tornando, então, um especialista. Então, esse é um outro caminho para se tornar um especialista na área médica. Então, uma dúvida que muitos têm, é obrigatório fazer a residência médica? Não, não é obrigatório. A residência médica é só se você quiser se especializar. Caso você não faça a residência, você pode se declarar especialista em outras áreas, mas você não pode levar o título, né, de residente médico, né, ter o título mesmo de especialista. Então, é muito importante a gente ressaltar que no Código de Ética Médica vem escrito: é vedado ao médico anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina. Então, não adianta fazer uma especialização sem fazer a prova de título posteriormente, se você não passar pela residência médica. Então, os caminhos para se tornar um especialista são somente esses. Ou você faz uma residência médica credenciada pelo CRM, ou você faz uma prova de título depois de cumprir os pré-requisitos solicitados.
Então, vamos falar um pouquinho sobre como que está a atuação dos médicos no Brasil, né? Então, assim, para entender um pouco melhor desse mercado, é muito importante ressaltar que, na prática, se você quiser avançar na sua carreira, principalmente trabalhando em grandes hospitais, é essencial que você se torne um especialista, que você faça uma residência médica ou uma prova de título, porque é isso que vai te diferenciar no mercado. Principalmente considerando que o número de médicos no Brasil tem crescido muito. Para vocês terem uma ideia, entre o ano de 2020 e 2028, a razão, né, no número de médicos a cada 1.000 habitantes vai subir de 2,2 para 2,53, isso é um dado do CREMESP. Em 2015, para vocês terem uma ideia, já eram 2 profissionais para cada 1.000 habitantes. Em 2020, essa razão já atinge 2,37 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, aqui a gente tem um gráfico para demonstrar esse crescimento, para vocês entenderem, né, como que é essa taxa de crescimento, né, dos médicos. Então, é ali a faixa azul, mostrando essa taxa de crescimento. A taxa de crescimento da população, de forma geral, que é a faixa que está ali em rosa, e depois a razão médico por habitante, que é essa faixa em laranja. Então, para vocês verem que essa proporção de número de médicos por habitante tem crescido, né? A tendência é que ela continue crescendo, né? Atingindo ali atualmente em torno de 2,38 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, como que funcionam essas especialidades, né? As especialidades com maior número de especialistas atualmente são a clínica médica, que está ali no topo com 11,3%, a pediatria, que tem 10,1%, cirurgia geral com 8,9% e ginecologia e obstetrícia com 7,7%. Então, essas são as principais especialidades médicas no Brasil atualmente. Né? Dentro dessas especialidades, então, se a gente somar ali entre essas 4 primeiras especialidades, a gente pode perceber que concentra já 38% do total dos médicos, né? Então, aproximadamente 40% de todos os médicos especialistas estão entre essas especialidades, né? E é importante ressaltar também que as especialidades clínica médica e cirurgia geral são pré-requisitos, ou seja, são obrigatórios que você tenha elas para cursar outras especialidades. Então, por exemplo, se você deseja cursar gastroenterologia, ou se você pretende cursar neurologia, cardiologia, você precisa realizar primeiramente clínica médica. E se, por exemplo, você deseja fazer uma cirurgia bariátrica, cirurgia plástica, você precisa primeiro realizar a residência em cirurgia geral. Então, aqui está, né, a tabela mostrando a tabela mais recente da Demográfica Médica do Brasil, de 2020, com o número de especialidades. Então, aqui estão as 15 primeiras especialidades em ordem, né, de porcentagem ali das especialidades dentro do Brasil. Então, como vocês podem ver, aquelas 4 que eu, né, exemplifiquei primeiro, clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, são as principais especialidades atualmente no Brasil. E uma outra coisa importante de vocês entenderem é que algumas especialidades, elas exigem que uma outra especialidade já tenha sido concluída, que é aquilo que a gente diz sobre o pré-requisito, né? Então, tanto especialidades clínicas quanto cirúrgicas podem exigir. Então, é muito importante na hora dessa escolha, né, que entre tantas especialidades disponíveis, vocês pesquisem se essa especialidade precisa de um pré-requisito, porque se sim, você vai precisar realizar uma outra residência médica previamente. E como que funcionam os processos seletivos, né? Como fazer uma residência médica? Então, inicialmente a gente tem os processos seletivos de residência médica, que é um processo complexo, bastante concorrido, né? E o processo é anual, geralmente ele acontece entre novembro e fevereiro, e é dividido em várias etapas. Então, normalmente ele acontece nesse período, porque em março, no Brasil, iniciam-se as residências médicas, né? E cada ano de residência, né? Ele sempre inicia em março, né, terminando aproximadamente ali em fevereiro do ano seguinte, para que se inicie o próximo ano de residência, de acordo com a residência que você for prestar. Então, os processos, eles podem ser formados, né, por uma prova teórica de múltipla escolha, uma prova prática, uma análise de currículo, além de uma entrevista. Então, depende de cada processo que você for olhar. Então, assim, tem alguns que incluem todas essas etapas, tem alguns que incluem somente uma, tem alguns que incluem 2 delas, 3 delas. Então, vai depender do processo seletivo escolhido.
A nota final geralmente é composta pelo resultado de todas as etapas, dependendo de quais etapas esse processo estiver incluindo. Então, como que funciona a etapa da prova teórica? Né? Normalmente a prova teórica é a maior peso, né? É a maior parte ali do processo seletivo, uma prova de conhecimentos médicos. Normalmente esses conhecimentos são, né, conhecimentos que são vistos, né, e ensinados durante o curso de medicina, e eles são divididos em geral em 5 blocos: clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia e medicina preventiva e social. A maioria dos processos seletivos inclui esses cinco blocos, né, esses 5 temas diferentes dentro da prova, cada um com sua porcentagem. Nível de dificuldade vai variar de acordo com cada especialidade, com cada programa que você for aplicar. A maioria das instituições utilizam o modo de prova de múltipla escolha, né? E tem algumas instituições que também incluem, né, questões discursivas, questões abertas. Algumas podem incluir na mesma prova, outras podem ter como uma etapa com prova de múltipla escolha, outra etapa com questões discursivas, né? Então, isso depende de cada processo seletivo, mas no geral, a maioria deles usa a múltipla escolha. Lembrando também que esse é o modelo da prova para quem está aplicando as primeiras provas de residência, né? Para a primeira especialidade. Quando é uma especialidade que precisa de um pré-requisito, essa prova geralmente varia os conteúdos de acordo com a especialidade escolhida. Como que funciona a prova prática, né? A prova prática geralmente é que a maioria das pessoas tem mais medo, né? Geralmente é que os candidatos ficam mais inseguros. E normalmente ela é aplicada depois da parte teórica, normalmente ela é uma segunda etapa ali dos processos seletivos. Então, como é que ela funciona, né? Os candidatos vão estar ali em cenários, né, que vão ser os chamados também de estações, onde eles vão ser testados, testando as suas habilidades, seu comportamento, né, seu conhecimento ali diante daquele assunto, né? O assunto também geralmente são assuntos bem relacionados e próximos com abordados na prova teórica, né? Mas assuntos ali que vão ser realizados no momento de simulação, geralmente usando manequins ou usando atores durante aquela simulação. Cada programa vai ter as suas regras, né? Cada um vai ter a sua pontuação durante a prova prática, e lembrando que nem todos os programas de residência incluem a prova prática. A entrevista. Então, a entrevista é outro componente que pode fazer parte desse processo seletivo, né? É uma parte mais subjetiva, geralmente não diz respeito ao conhecimento teórico, né? Questões técnicas da parte médica. Geralmente é uma entrevista como qualquer outra entrevista de emprego, né? Para perguntar sobre as suas experiências, expectativas, né? Como que você é, né? Como que você teve a sua formação, como que você atuou durante a sua formação. Então, normalmente, eles querem conhecer um pouco mais sobre a pessoa, sobre a motivação para participar daquele programa de residência. Lembrando também que ele também não é aplicado em todos os processos de residência. E, por último, a análise de currículo, né, que é um pouco mais comum entre os processos seletivos. Cada programa vai ter o seu edital, né, então é muito importante que seja pesquisado antes de aplicar a prova qual tipo de edital, né, quais itens são avaliados, qual o modelo de currículo que vai ser avaliado durante aquele processo seletivo. Então, é muito importante isso, muito importante que inicie esse preparo quanto antes, e que isso seja seguido à risca. Geralmente as orientações são bem claras e devem ser seguidas da mesma forma como orientado, senão o candidato muitas vezes pode ser eliminado, desclassificado do processo seletivo, né? Alguns programas essa etapa é eliminatória, né? Então, se você zerar a análise de currículo, você pode ser excluído também do processo seletivo. Então, o ideal é que esse preparo, né, para a análise de currículo seja iniciado antes lá mesmo das provas de residência, então lá no início da faculdade. Por quê? Porque a análise de currículo vai incluir diversas coisas, como apresentações de trabalho em congresso, artigos publicados, participação em ligas acadêmicas, participações de representatividade estudantil. Então, tem diversos itens que você vai precisar de tempo para poder conseguir concluir e alcançar esses itens. Então, muito importante que sempre, né, no início da faculdade, os alunos já
olhem qual que são os currículos dos locais que eles pretendem prestar no final da faculdade, para que eles possam se programar e se preparar com tempo hábil para poder alcançar o máximo de pontos possíveis nessa análise de currículo. E, então, como que agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona esse programa de residência médica? Então, de forma geral, né, ele é um programa similar em todos os locais que você for aplicar, e tem algumas legislações, algumas leis que regem esse programa. Então, pela lei, a carga horária máxima semanal deve ser de 60 horas semanais, dentro dessas 60 horas, incluindo 24 horas de plantão, tem que ter um descanso obrigatório de 6 horas após plantão noturno de 12 horas, né, e tem que ter no mínimo um dia de folga semanal. E além disso, no programa é obrigatório que tenha 30 dias de férias durante o ano. Então, todos os residentes, de acordo com a escala, vão se organizar para poder também tirar esse tempo de férias, tá? Isso é previsto por lei. Outra coisa importante também é falar sobre esse tempo de duração. Muitas pessoas têm dúvida, mas quanto tempo vai durar a minha residência médica? Depende de qual tipo de residência você vai fazer. Se você pretende fazer uma residência que tem um pré-requisito, porque se tiver, vai, né, acrescentar o tempo daquela residência prévia que você tem que fazer. Mas, de forma geral, isso dura entre 2 a 5 anos, tá? Vai depender da especialidade, vocês podem pesquisar de acordo com cada especialidade, mas no geral é entre 2 e 5 anos de duração. E outra pergunta que muitos têm é quanto a bolsa, né? Quanto que é a bolsa de residência, porque durante aquele período, 60 horas semanais, você não vai ter tempo para poder ficar trabalhando em outros locais, né? Juntando dinheiro, então fazendo ali um pé de meia para a sua carreira. Então, muito importante entender, né, que tem uma bolsa de residência, que todos os candidatos vão iniciar, né? Começar a receber assim que iniciarem a residência, e também estipulado por lei, atualmente com valor de R$ 3.330,43, mas, no entanto, é muito importante lembrar que nós contribuímos com o INSS, então tem a contribuição dos impostos, que para os médicos é em torno de 11%, então levando a um valor líquido dessa bolsa de R$ 2.964. Tá? Além disso, é importante também saber que tem algumas residências, dependendo do programa, do local que você vai prestar, que podem ter um valor um pouco maior para a bolsa, tá? Principalmente isso acontece na residência de medicina da família e comunidade. Em alguns locais, essa bolsa tem um valor um pouco a mais, tá? E também que tem um projeto de lei para que esse valor sofra um aumento, né? Não tem nada definido até o momento, mas é algo que pode acontecer em breve. E como se preparar? Então, assim, decidir qual residência eu vou fazer, entendi tudo sobre o programa, mas como que eu vou me preparar melhor para essa residência? Então, o preparo, né, para as provas de residência pode ser feito, né, por conta própria, né, por método de estudos autodidatas, principalmente lembrando porque essa matéria, ela é abordada durante a faculdade, né? Então, você inicia o preparo a partir do momento que você inicia a faculdade, né? Mas essa revisão, esses estudos podem ser feitos de forma individual, de acordo com a escolha de cada um. Entretanto, né, devido à alta concorrência, dificuldade de iniciar uma residência médica por causa da concorrência, no mercado tem diversas escolas que oferecem cursos preparatórios para residência médica, né? Alguns programados para se iniciar até durante a fase final da faculdade, antes mesmo de se formar, né? Já tem alguns cursos que orientam que os alunos iniciem esses preparatórios durante o período final ali da faculdade, até porque ao final do curso o aluno já pode prestar prova de residência médica assim que tenha formatura. Então, muito importante isso. Além disso, né, sobre a questão da concorrência, muito importante entender que a concorrência varia muito de acordo com o programa prestado, de acordo com a residência prestada. Para vocês terem uma ideia, dentro de uma mesma especialidade, dependendo do local prestado, você pode ter cerca de 8, né, candidatos por vaga, e aí a mesma especialidade em outro local, você pode ter 50 candidatos por vaga. Então, é muito importante que seja pesquisado isso de acordo com a especialidade e o local que você pretende prestar.
certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estarei à disposição. Agradeço muitíssimo pela oportunidade, espero que tenha esclarecido um pouco para vocês, principalmente quem está ali no início da faculdade, já aproveite essas informações e já inicie seu preparo, já inicie sua pesquisa para decidir quais programas você pretende prestar, decidir também qual especialidade você quer, o local, para você já preparar o seu currículo e também ir se planejando durante esse período para que quando chegar o momento de prestar as provas e iniciar uma residência médica, você faça isso com êxito, com todo o preparo, toda a tranquilidade de estar, né, realmente compreendendo todo esse processo. Espero que tenha ajudado, agradeço muito pela oportunidade. Obrigada.